Boa noite, aleluia, novamente, boa noite para todos, amém? Aqueles que já assistiram e aqueles que vão assistir, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Novamente estou aqui nesta noite gloriosa no meu trabalho e senti de fazer mais um vídeo falando da história de Madalena, de Maria Madalena, só que o tema hoje é mais um pouco polêmico, tá? O tema que eu quero trazer é a história de Maria Madalena baseado no livro apócrifo, não mais na Bíblia, mas nos apócrifos, amém? Vamos lá. Um bom ponto de partida para falar de Maria Madalena é o amor da sua vida. É o texto de João 20, de 1 a 18, amados. Trata-se da aparição de Jesus ressuscitado a Maria Madalena. No entanto, quero focar a minha reflexão nessa noite em Maria Madalena, a santa celebrada no dia 22 de julho, tendo como base essa passagem de João, o evangelho apócrifo de Maria Madalena e o seu papel na história do cristianismo como mulher que tanto amou, mas que foi menosprezada por causa da misoginia. A versão é liderança, a versão à liderança da mulher na vida da igreja. Bom, outras raízes para Miriam provém do hebraico mar, que significa amargo, e o algarítico e mirir, que ao contrário significa agraciada, excelsa. Assim, Maria Madalena simboliza todo e qualquer ser humano que vive a eterna dualidade da vida, amargura e graça divina, a alegria e a amargura. A alegria e a amargura, amados, são os dias do ser humano sobre a terra. Depois da tristeza vem a alegria. Na tristeza a alma chora, na alegria o ser humano sorri. Assim agiu a comunidade de Miriam de Magdala. No segmento de Jesus, o sobrenome de Maria é Magdala e é, por sua vez, um substantivo hebraico. Nele estão unidos a preposição, que em português significa dar, e o objetivo gadol, grande, ou seja, torre em hebraico se diz Migdal. Maria é, portanto, a mulher da torre, aquela que guarda, a guardiã dos ensinamentos de Cristo. A torre era o mundo antigo, o lugar que mais sobressaía nas cidades. Maria Madalena também era assim, aquela que sobressaía diante dos apóstolos. Não teria isso gerado ciúmes entre os seguidores de Jesus? Claro que sim. Quem tem mais liderança em um grupo é o mais querido, mas também rejeitado por outros. É significativo o fato de o evangelho de Maria Madalena, amados, ter conservado a seguinte fala de Pedro em relação a Maria Madalena. Será que ele, Jesus, verdadeiramente a escolheu e a preferiu a nós? Isso é o que diz o evangelho apócrifo de Maria Madalena no capítulo 17 e 20, e versículo 20 do livro que leva seu nome. Bom, nos evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Maria Madalena é a figura feminina mais importante. Ela é citada 17 vezes na literatura apócrifa, isto é, quase 200 de livros do Primeiro e Segundo Testamento que não foram considerados inspirados por Deus. Por isso, chamados de apócrifos. O evangelho na versão copita, ou seja, originada do egípcio antigo, datado do ano 150 era comum, foi atribuído a Maria Madalena, amados. Vale a pena ler esse livro de inspiração gnóstica. Madalena é apresentada como líder dos apóstolos. Nele, ela repassa para os apóstolos os ensinamentos de Jesus ressuscitado.
Outros apócrifos também falam de Maria de Madalena, e a partir deles existe uma grande polêmica sobre a relação efetiva de Jesus com Maria Madalena. Olha só, seria ela ou não amada ou companheira de Jesus Cristo? Como vimos acima, o evangelho apócrifo de Filipe é claro quanto isso. Muitas lendas cercaram a tradição de Madalena ao longo da história do cristianismo. Ela teria se casado com João Evangelista. O casamento deles foi relatado nas bodas de Canaã, João 2, de 1 a 11. Ali mesmo, durante a cerimônia, o noivo teria abandonado Madalena e seguido Jesus, e Madalena se tornou prostituta. Mais tarde, ela se encontra com Jesus, passando a segui-lo também. Outras lendas contam que ela era esposa de um soldado romano, um tal de Pantera, mulher rica, herdeira de uma grande fortuna, dona de um castelo em Magdala, cidade que está sendo escarvada atualmente. Aleluia. Ao encontrar-se, amados, com Jesus em Magdala, ela abandonou tudo e o seguiu. No entanto, o que mais marcou foi o equívoco cometido pelo Papa Gregório Magno no ano 591, na Catedral de Milão, interpretando Lucas 7:36 a 50, que fala de uma prostituta que unge os pés de Jesus, ter afirmado que tal prostituta seria Madalena, arrependida. Na sua homilia, ele diz: aquela a quem o evangelista Lucas chama de mulher pecadora é Maria Madalena, da qual são expulsos os 7 demônios. E o que significam esses 7 demônios, senão todos os vícios? Isso segundo o nosso irmão que falou, Isso segundo o nosso irmão estudioso, Estudioso da Bíblia, Bom, vamos lá. Os milagres pervertidos se converteram e a apóstola Madalena passou a ser aquilo que eu nunca fui, prostituta. Repara só esse negócio. A partir daí, um inconsciente coletivo guardou na memória a figura de Maria Madalena como um mito de pecadora redimida. Nas sociedades patriarcais antigas, a mulher era identificada com o sexo e ocasião de pecado por excelência. Lucas 8:2 cita: nominalmente Maria Madalena diz que dela deviam sair dos 7 demônios. Ter demônios, segundo o pensamento judaico, era o mesmo que ser acometido de uma doença grave, amados. No cristianismo, o demônio foi associado ao pecado. No caso da mulher, o pecado era sempre sexual. Nesse sentido, a confusão parece lógica. Bom, tendo feito esse esclarecimento do papel de Maria Madalena na história, tomemos o texto de João 20, de 1 a 8. Ele é muito interpretado, amados, na perspectiva da ressurreição de Jesus em relação a Madalena, ou apontaria o seguinte. Bom, eu apontaria o seguinte, amados. Ele é uma releitura do livro de Cantares, do Cântico dos Cânticos, no capítulo 3, 1:6, que diz, que conta a história de uma mulher que sai à noite do seu leito, da casa da sua mãe, sai à procura de seu marido, do seu amado, nas praças de jardins. Ela encontra guardas e pergunta: vistes o amado da minha alma? Ela promete que, encontrando
o agarraria e o leva para a casa da sua mãe para viver o amor em plenitude. Cântico dos Cânticos é um livro escrito por mulheres para desafiar a visão machista, né, do escritor do livro de Cantares dos Cânticos dos Cânticos, que exigiu que os homens abandonassem suas mulheres estrangeiras para a purificação da raça de Israel na volta do exílio babilônico em 587 a 536 na Era Comum, amados. Muitos elementos do livro Cantares, no capítulo 3, versículo 1 a 6, estão presentes na perspectiva, eita palavra complicada para sair da minha boca, do amor em Jó 20, de 1 a 8, amados. Bom, Madalena amava tanto a Jesus que ela saiu à noite, amado, na escuridão de uma morte que nos deixa vazios, sem amor e com o desejo de ter quem amamos de volta ao nosso convívio. A presença pelo caminho de Maria Madalena expressa o desejo incomensurável de trazer de volta o amado que se foi, amados. O correr é o sinal evidente de quem ama. O amor corre não para nas dificuldades da vida, não, nunca vai parar nas dificuldades da vida. Ele é sem medo, não paralisa. Os discípulos ficaram parados com medo, mas Madalena, ao contrário, não, ela não parou. Madalena carrega dentro de si, amados, a fé que iria encontrar Jesus. Ela não sabia como, mas o seu desejo era maior que as limitações de um guarda que vigiava a sepultura, o sepulcro de Jesus. Na tradição de João, ela se encontra com dois anjos que são a presença eterna e eterna de Deus. Que tem fé, ama, não tem medo. O medo não nos deixa ver, nem com os olhos, nem com o coração, amados. Madalena diz aos seus companheiros: eu vi o Senhor, com firmeza. Ela disse: eu vi o Senhor, eu vi Jesus Cristo ressuscitado. Essa sua fé é tamanha que tudo transcende. Ver é crer nos evangelhos, diferente do escutar para os judeus. Madalena ama, ela não tem medo. O amor ressuscita as pessoas, amados. O amor ressuscita as pessoas. Elas continuam vivas dentro de nós, ainda que ausente. Por isso sofremos a morte de quem amamos e não fazemos com a morte de quem não era próximo efetivamente. O túmulo de Jesus, amado, é o vazio. É o vazio, é o que está vazio porque ele ressuscitou. É o vazio. O túmulo de Jesus é o vazio, quero repetir. O nada, o silêncio. É cada um de nós morto com aquele a quem foi na cruz morrer por nós, que jazem eternamente. É o vazio existencial, mesclado com o desejo de trazer de volta aquele que amamos. É um amontoado de pedras que guarda o amor de nossas vidas perto de um túmulo, um jardim, flores, símbolos. Perto do túmulo de Jesus tem um jardim, e esse jardim tem flores, e flores é símbolo da gratidão, do desejo e da saudade do amado que partiu. Nas flores, o fim da saudade, o deixar o amado partir. As lágrimas por alguém que morreu se cristalizam nas flores de um túmulo. Amados, essas flores não murcham, nunca murcham, nunca, pois elas vivem dentro de quem ficou vivos, só com saudades. A vida é assim. Chega um momento que não é mais possível chorar pelo ente querido. Chega um momento que não é mais possível chorar pelo ente querido. A saudade
né? Ai de nós se as flores não existissem para catalisar as relações humanas no momento da partida. As flores expressam o fim das saudades, amados. Com as flores, a saudade, com as flores sempre terá saudade, vontade de ver e encontrar de novo o amado. A saudade é quase como a morte. Ela é tão forte que só quem a experimentou de verdade sabe o quanto ela dói. Ter saudade é o mesmo que buscar no mais profundo de nós as lembranças do amado. E essa tarefa parece não terminar. Para alguns é infindável, não tem fim, amados. Ela só termina quando o coração sente-se possuído pelo amor eterno de Deus, aleluia, que não morre mais. E saudade deixa de ser a morte, pois o amado passa a viver para sempre e sempre viverá, ainda que ausente. Oh glória! No encontro com o amado, o desejo de tocá-lo e agarrá-lo foi muito profundo para Maria Madalena. Vontade de possuir para sempre o amado é corporeidade sem limites. Maria Madalena quer tocar Jesus. Jesus diz para Maria Madalena: vá e diga aos apóstolos, teus companheiros de caminhada, que eu volto para a casa de meu Pai. Seja você a forçá-los na caminhada deles, a ensiná-los na caminhada dele, era o que Jesus quis dizer. E eles estarão com você no caminho do amor. Maria Madalena, nesse momento, amados, compreende que Jesus vive dentro dela. Não há mais o que procurar a não ser ela mesma. Isso sim, amados, é ressurreição. É ressurreição. Entendeu? Na partida, amados, um adeus é ficar com Deus. O amado que vive eternamente num eterno mistério da procura. No adeus está sempre o desejo de reencontrar e ao mesmo tempo a certeza do encontro definitivo da vida em Deus, em Jesus Cristo de Nazaré, que não morre mais porque já morreu e ressuscitou. Maria Madalena foi dizer aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus Cristo: Jesus Cristo vive eternamente, disse Maria Madalena para os seus discípulos. Ele não morreu, o amor é eterno. No adeus, a eterna ressurreição, Maria Madalena parte para anunciar a Pedro e aos apóstolos que Jesus ressuscitou. Pedro se encontra com Maria Madalena e dela recebe o anúncio da ressurreição. Nesse encontro, uma surpresa, olha só, a fiel rocha, que é Pedro, se esmigalhou como areia, mas a fé de Maria é verdadeiramente rocha. A parte, amado, masculina do amor revelou-se em energia. Forte é a feminilidade, é a feminilidade. O sol do amor masculino se põe na morte. O sol do amor feminino levanta-te na ressurreição. Madalena, apóstola de Jesus, segundo o livro do apócrifo, o livro apócrifo que leva seu nome, Maria Madalena, Evangelho de Maria Madalena. Amém? O líder entre os homens apóstolos, testemunha da ressurreição, mulher que esteve à frente de seu tempo, não foi prostituta, mas mulher de liderança na primeira hora do cristianismo, como tantas mulheres que agiam assim naquela época, mas que foram tolhidas de sua liderança, impedidas de sua liderança, em favor dos homens da igreja, unge resgatar,
urge resgatar o seu papel de mulher na construção do cristianismo, de inspiração para mulheres e homens de nosso tempo que acreditam na igualdade de gênero na vida da igreja e da sociedade. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, amém? Que eu possa ter ajudado a muitos a entender a história de Maria baseado na Bíblia e a história de Maria baseado no livro apócrifo que leva seu nome, o Evangelho de Maria Madalena, que é um apócrifo. E que Deus abençoe a todos novamente, digo. Se gostou, aperta um like aí, compartilha esse vídeo, amados, compartilha mesmo, para que chegue na mente de outras pessoas, para tirar um pouco da confusão da sua mente. Se inscreve no canal. Muito obrigado, a paz do Senhor.